Os acontecimentos que a gente vê no mundo são aleatórios? Ou será que são sinais, apontando para algum tipo de desfecho já previsto? Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva que enxerga os eventos mundiais não como mero acaso, mas como peças de um enorme quebra-cabeça profético se encaixando. E para começar, olha só essa declaração da fonte que estamos analisando. É uma frase forte que já dá o tom da urgência do assunto. Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. É essa convicção, sabe, que serve como guia para toda a interpretação que vem a seguir. Então, vamos para a primeira grande ideia. A visão central aqui é de que os eventos globais não são acidentes históricos. Pelo contrário, seriam parte de uma sequência profetizada. Nessa lógica, tudo estaria conectado. Nada seria por acaso. Mas aí vem a pergunta, né? Outras gerações no passado também não acharam que o fim estava próximo? Sim, mas a fonte argumenta que a nossa era é única. E por quê? Porque, segundo essa visão, é a primeira vez em 2 milênios que todas as peças do tabuleiro, todas as condições necessárias estariam presentes ao mesmo tempo. E o segundo sinal é o que a fonte chama de mega sinal. É tipo a peça fundamental, o alicerce que sustenta todas as outras profecias, a nação de Israel. Agora, olha só que interessante essa linha do tempo. A destruição do templo lá em 70 d.C. foi um marco. Para essa visão, o restabelecimento de Israel em 1948 não foi só um evento político, foi o primeiro passo profético indispensável. Porque veja bem, muitas profecias dependem de uma nação física e, mais importante ainda, de um templo em Jerusalém. O próximo passo lógico nessa linha do tempo seria então a reconstrução de um terceiro templo. E segundo a fonte, isso não é só uma ideia abstrata não. Já existem preparativos bem concretos em andamento. O Instituto do Templo, por exemplo, já recriou utensílios sagrados. Existem linhagens de sacerdotes sendo treinadas nos rituais antigos. E tem até essa história da novilha vermelha, que é essencial para um ritual de purificação. Basicamente, os projetos arquitetônicos estariam prontos, só na gaveta, esperando o momento político certo para começar. Ok, saindo um pouco do cenário geopolítico e entrando na economia, a gente chega ao terceiro sinal. Um tema que tem sido muito discutido, o chamado Grande Reset Econômico. Tá, mas o que é isso, afinal? Oficialmente, é uma proposta para a gente repensar e reconstruir a economia global, principalmente depois de uma grande crise. Só que a leitura que a fonte faz é bem diferente. A interpretação é de que seria um plano para estabelecer uma nova ordem mundial, usando as crises como a desculpa perfeita para uma mudança total no sistema. E essa citação, que foi destacada na fonte, é vista como uma peça-chave para esse argumento. A pandemia sendo descrita como uma oportunidade rara, mas única, para reconstruir nosso mundo. Para a fonte, essa linguagem é quase uma confissão de que as crises globais são vistas como catalisadores, como a alavanca necessária para implementar essa agenda do reset. Então, como isso aconteceria na prática? Bom, a fonte descreve um processo de 4 etapas, quase um roteiro. Primeiro, uma crise global com inflação e colapso econômico enfraquece todo mundo. Depois, os líderes mundiais apresentam o reset como a única saída. O terceiro passo seria implementar um sistema novo, com uma moeda digital única. E o resultado final? Um controle muito maior sobre tudo, com a liberdade individual sendo bastante reduzida. E isso, claro, nos leva direto para o quarto sinal, que é justamente sobre como esse reset econômico se conecta com a tecnologia para criar um sistema de controle global total. E no centro de tudo isso, a gente encontra um número que, vamos combinar, todo mundo conhece, o 666, que na Bíblia está associado à marca da besta. E aqui a fonte traz uma interpretação, no mínimo, curiosa. Funciona assim. No hebraico antigo, as letras também representavam números. A letra Vav tem um valor numérico de 6. E a transliteração dessa letra para o nosso alfabeto pode ser a letra W. Então, Valve, Valve, Valve seria numericamente 666 e foneticamente WWW. A fonte faz uma conexão direta entre a profecia antiga e a World Wide Web, a nossa internet. E a ideia é que a infraestrutura para esse sistema já estaria sendo construída. A fonte aponta para discussões públicas sobre chips cerebrais, a rede 5G sendo a espinha dorsal para conectar tudo, as moedas digitais para rastrear cada centavo e o metaverso como um novo espaço de controle. A marca final nessa visão seria um chip interno, a chave de acesso a esse sistema, sem a qual ninguém poderia comprar ou vender nada. Bom, já falamos de geopolítica, de economia e de tecnologia. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar das mudanças culturais e espirituais que a fonte aponta como sendo o quinto grande sinal. A palavra-chave aqui é iniquidade.
A fonte vai na origem grega da palavra, anomia, que significa literalmente sem lei. A interpretação é de que a sociedade estaria rejeitando cada vez mais os padrões morais objetivos, sabe? E redefinindo por conta própria o que é certo e o que é errado. E outro ponto dentro desse declínio seria um movimento em direção a uma religião mundial única. A fonte fala de uma iniciativa, às vezes chamada de Crislam, que buscaria fundir as grandes religiões. A preocupação expressa aqui é que, para isso acontecer, os princípios centrais de cada fé teriam que ser deixados de lado, criando uma paz que seria só superficial. E agora vem uma parte bem curiosa. A fonte aponta para o sinal dos zombadores. Esse versículo descreve justamente as pessoas que duvidam, que dizem, mas tudo continua como sempre foi. A ironia, segundo a fonte, é que o próprio ato de zombar dessas profecias seria, na verdade, um cumprimento direto delas. É um paradoxo, né? Então, tudo isso nos leva a uma grande conclusão. O que, segundo essa visão de mundo, faz com que este momento específico da história seja o clímax de todos esses sinais? A pergunta central que a fonte tenta responder é exatamente esta: por que agora? O que torna este tempo diferente de todas as outras épocas em que as pessoas também acreditaram que o fim estava próximo? E a resposta, segundo a fonte, não está em um único sinal isolado, mas na palavra-chave: convergência. É a junção de todos eles. Pela primeira vez na história, tudo estaria acontecendo ao mesmo tempo. Geopoliticamente, Israel existe. Tecnologicamente, o controle global é de fato viável. Economicamente, a ideia de um reset é discutida abertamente. Socialmente, é uma grande mudança de valores. E do ponto de vista profético, a tecnologia de hoje permite que o mundo inteiro assista a um evento em Jerusalém em tempo real, uma condição que, segundo a fonte, era necessária para cumprir certas profecias. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final para a gente pensar. Independentemente da crença de cada um, essa análise da fonte levanta uma questão mais ampla. Como essas estruturas de pensamento, essas visões de mundo proféticas, ajudam as pessoas a interpretar e a dar algum sentido a um mundo que parece cada vez mais complexo e muitas vezes bem caótico?